Olá, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Se gostar do conteúdo, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações de vídeo novo. Deixe o seu like e o seu comentário. Nos ajude a continuar trazendo novos recortes históricos para o canal. O Iluminismo é o nome que damos a um conjunto de obras filosóficas e pesquisas científicas desenvolvida na Europa a partir do século XVII. Um período em que o continente vivia uma renovação cultural e científica marcante, sendo que grandes navegações já haviam revelado quase tudo do globo terrestre. Ao mesmo tempo, inovações científicas surgiam em praticamente todas as áreas da atividade humana. Naquele contexto, o pensamento iluminista teve seus primeiros representantes, ainda sem serem identificados como tais. Isaac Newton, por exemplo, é um dos grandes pensadores do período e você deve conhecê-lo como o pai da teoria da gravidade. Ou seja, apesar de hoje pensarmos o iluminismo como um movimento iluminista ou como uma escola filosófica, na prática não havia um único movimento. O que havia era um contexto social que permitia a muitas pessoas brilhantes pesquisarem, escreverem e difundirem as suas descobertas e teorias. Algo que também teve a ver com o desenvolvimento de sociedades científicas independentes, que não estavam atreladas nem à igreja nem à fé religiosa. Aos poucos, a ciência se libertava da obrigação de agradar à igreja e foi isto que estabeleceu as bases para que o século XVIII virasse o século das luzes. Durante todo este período, vários novos filósofos iluministas estabeleceram os ideais que serviriam para reordenar as sociedades modernas. Principalmente porque é deles a inspiração para o ideal burguês liberal, daquelas três palavras da Revolução Francesa: a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Concluindo e respondendo à pergunta o que é o iluminismo, podemos dizer que se trata de uma forma de pensar o mundo e as sociedades humanas. Um novo modelo que ia contra a igreja e a monarquia absolutista, inspirando a classe burguesa a procurar alterar as estruturas sociais. Para que você tenha um guia rápido do que o iluminismo defendia, podemos resumir as principais ideias da seguinte forma: a ciência e o método científico como única forma de fazer progredir a humanidade, a necessidade de tornar todos os homens cidadãos plenos, a necessidade de permitir que os homens se expressem livremente, a reformulação da sociedade, eliminando privilégios da nobreza e do clero. Esses são apenas alguns pontos, e é claro, nem todos os filósofos pensavam exatamente da mesma forma ou estavam preocupados com as mesmas questões, mas havia um sentimento geral que encontrava nesses ideais e que mais tarde resultaria na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, criada durante a Revolução Francesa, se tornou um dos primeiros documentos de direitos cidadãos, inspirando as constituições de vários países pelo mundo. Embora tivesse por toda a Europa, o iluminismo teve um centro de difusão e, a partir deste, teve impacto maior em alguns países que em outros. Suas características gerais eram sempre as mesmas, a partir da certeza de que a razão era superior à fé. Portanto, negava a origem divina dos reis, porque não havia aí provas desta origem. Ignorava qualquer crença religiosa que fosse contrária à evidência científica. Enquanto filósofos, destacamos Montesquieu, um dos primeiros a pensar o poder do Estado separado em esferas, ou como conhecemos hoje, o executivo, o legislativo e o judiciário. O Voltaire, um dos primeiros liberais modernos, o filósofo defendia as liberdades individuais acima de tudo. O Jean-Jacques Rousseau,
um grande pensador humanista que pregava a necessidade de reformar a educação respeitando a natureza humana. O Denis, organizador da enciclopédia lançada pelos iluministas e também muito conhecido por suas críticas ácidas à corte francesa. Galera, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o teu like e de compartilhar com os seus amigos. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva aí e nos ajude a fortalecer o canal e dessa forma poderei trazer mais conteúdo de história para vocês, tá bom? Então, até a próxima e saudações históricas!